Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Paloma Que Louca por aqui. Aqui tem dica de cultivo pra eles e pra espécies também, tá? Essa lindeza aqui tem quase mais de 1 metro, vocês podem ver. É a Túnia massaliana, tá, gente? Então hoje eu vim trazer um pouquinho sobre o cultivo do Sindley dela. Então aqui eu vou mostrar pra vocês até o Sindley que ainda tá aqui, ó. Ela foi comprada Sindley na época. Esse aqui foi o primeiro pseudobulbo dela, tá? Veio um. Lembrando que Sindley mais ou menos tem de 8 a 5 centímetros, até menos, tá? De altura. E se a gente considera Sindley, não muda. Então vamos começar mais ou menos com o substrato que eu coloquei nela. Por ela ser terrestre, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente no clima onde eu moro. Eu moro no Espírito Santo, tá, gente? Então a gente tem mudanças bastante drásticas de épocas quentes para épocas extremamente frias. E por enquanto a gente ainda tá cultivando as orquídeas, né? A céu aberto, só tem o sombrite, não fizemos ainda o orquidário, então ela tá recebendo sempre a rega da chuva, tá? Quando ela foi comprada, e ela também é super perfumada, tá? Quando ela foi comprada em 2023, mais ou menos foi o mês de junho, por aí, tá? Não sabia muito sobre ela, fui pesquisando. Só que pra ela dar certo no nosso clima, eu tive que fazer uma boa adaptação, né? Os Sindleys, eles são muito mais delicados nesse processo também. Então, assim, substrato para orquídea terrestre, que a gente colocou pouco, tá? Pra não exagerar. Colocamos ela nesse vaso mesmo, ela tá desde a época que ela foi comprada. Bastante espaço também. Então aqui tem também casca de pinos, carvão, pedra brita no fundo. Vocês podem colocar também isopor. Ela gosta de vaso, tá? É dica pra vocês infalível. Outra dica também, ela gosta de uma boa ventilação, mas não uma ventilação muito excessiva, tá? Então ela ficava justamente ao lado, né? Praticamente um pouquinho acima do vaso da vanilha, porque a vanilha ficava um vaso enorme, amarrada em um tronco, né? Porque ela é muito comprida. E a vanilha, dentro dela tinha vários e vários pedaços de lasca de madeira, né? Então sempre como eu regava, mas tinha sempre um ambiente úmido, também tem muito mais plantas abaixo dela, como bromélias, avencas e outros tipos de planta que você pode cultivar em um local onde você pode ter um sombreamento de 50%, né? Por aí. Então o que eu fazia no começo, quando eu comecei a regar ela? Eu regava ela 3 vezes, com ela sendo Sindley. Eu sempre verificava o substrato. Se o substrato estava molhado ou estava um pouco molhado, eu não regava, esperava, tá? Utilizava nela também o Himitsu. Colocava o Himitsu aqui mesmo, tá, gente? Outro detalhe bastante importante para o desenvolvimento dela é que ela precisa de uma boa adubação. Então, o que aconteceu? Coloquei ela lá. Ela pegava mais ou menos quase 1 hora de luminosidade na parte da manhã. Mais ou menos ela desenvolveu, pra ser sincera pra vocês, pra ela chegar onde ela chegou, e ela solta muito cake. Mas tá vendo esse palito aqui de churrasco que a gente tá usando? Ela chegou mais ou menos desse tamanho. Quando ela chegou nesse tamanho, ela secou, né? Começou assim. Ela começou a sair, as folhas começaram a cair, ó, igual esse pseudobulbo aqui mais antigo. Tá vendo ali, ó? O pseudobulbo ficou todo desfolhado e começou a secar.
E nisso minha mãe bateu o desespero porque ela achou que ela tinha morrido. O que que eu fiz? Minha mãe não tava adubando ela, né? Eu precisar mais a fundo e descobri que era o período de dormência, então ela não podia ser regada e nem podia ser adubada. Deixei ela lá quietinha. Então ela ficou mais ou menos nesse período de dormência até que ela soltasse um cake. E o cake que ela soltou foi justamente nesse pessoal do bulbo dela que tava sequinho, no topo dele, tá, gente? Bem no topo aqui, ó. Que até um, tanto que até que é esse aqui, ó. Ficou caduco. Aí eu voltei a adubar ela, porque já fazia mais ou menos uns 4 meses que ela tava nesse período de dormência e tinha acabado de sair. Comecei a voltar a adubar, comecei a voltar, né, também verificá-la constantemente. Ah, o detalhe, tá, gente? Cuidado que ela é muito atacada por lesma, tá? Então coloque lesmicida, utilize enxofre, utilize colosso, mas é claro que sempre use luvas, equipamentos de proteção, tá? E óculos também. Eu sempre mantinha o ambiente dela muito úmido, mesmo que eu não estivesse fazendo essa regra. Por que eu tô falando isso? Porque ela gosta, sim, da umidade ambiente, tá, gente? Então, assim, ajudou muito nesse processo dela, nesse período onde ela tava em dormência. É um período bastante longo, pode assustar vocês. E ela, como ela era um single, tinha pouco tempo que nós tínhamos adquirido, não demorou muito para ela entrar na dormência. Minha mãe achou que ela estava morta, mas eu não. Eu comecei a pesquisar sobre o gênero, características dela, como ela era, o que ela precisava de nutrição, para mim não fazer exageros. Então, quando ela entrou na dormência, eu corri e parei de regar, parei de adubar ela. Quando ela voltou, que eu verifiquei que ela tinha uma nova brotação, né, o cakezinho, comecei a adubá-la de novo com Rimitsu. Coloquei o Rimitsu, volta aqui, menos de uma colherzinha, tá? Que eu não queria exagerar, porque a gente também fazia uso do Fortin, tá? Fortin manutenção, Fortin equilíbrio, né? O equilíbrio contém cálcio, ele é muito bom, tá? Ajuda também. Lembrando que o enxofre também é muito bom nesse quesito, porque ele fortalece os vegetais das orquídeas, das plantas também, além de ajudar a gente, né, a combater pragas. Eu tenho adubar ela. E nisso, minha mãe tinha pegado e tirado ela do lugar. Eu vi que ela não gostou. Mesmo assim, ela estando naquele período de dormência, ela não estava gostando daquele local onde ela estava. Porque não era a mesma ventilação que ela recebia antes. Então eu corri, peguei, coloquei ela de volta onde ela estava. Tanto que ela ficava até perto da gôngora, tá? Se quiserem dica da gôngora, também tem aqui no meu canal e também tem lá no meu perfil no TikTok. Fui, voltei e coloquei ela de novo. Sempre verificando constantemente, mas não deixando ela completamente seca, tá bom? Nada muito exagerado. Percebi que ela estava secando muito, porque a gente estava numa época que era quente, por mais que a gente tinha acabado de colocar, né, em volta do orquidário que tinha sido refeito em 2024, ele já estava pronto e refeito, né? A gente tinha colocado a tela luminete. Então a tela luminete pegava o teto e as laterais. E nas outras partes era o sombrite e a lona difusora ficava no teto, tá? No arco. Então era como uma estufa para as orquídeas. E esse processo ajudou bastante no desenvolvimento dela, que ela começou a soltar mais e mais cakes. Aqui eu deixei para vocês, tem uma dica também de quando você retira o cake dela, tá? Tem a época correta, tem o tamanho correto para você poder retirar, para você não estar perdendo esses cakes, tá? E vocês podem estar colocando sempre ele aqui, ó. Aí o que eu fazia? O cake surgia, eu retirava ele quando ele já tinha um bom tamanho, mais ou menos assim, ó. Com mais ou menos umas 5 ou 10 raízes.
Depois eu passava até esmalte ou canela, onde eu tinha retirado. Abria aqui um pouquinho, né, no substrato e colocava ele, não apertava, só colocava. Aí pegava um pouquinho do carvão para dar uma seguradinha e deixava ele ali desenvolvendo. Que é a mesma coisa que tá isso aqui, ó. Tá? E assim eu fui fazendo nesse curto período, né? Então, mais ou menos, nós já temos ela faz 1 ano. Daqui a pouco vai fazer 2. E ela foi desenvolvendo. Só que esse PC do bulbo sequinho, eu achei muito interessante, porque quando os outras brotações começaram a desenvolver, começou a desenvolver muito mais. Ela começou a crescer muito, gente. Olha o tamanho que ela ficou. Essa primeira brotação dela ficou gigante, 1 metro certinho. Começou a pender depois que caducou, tá? Ficou caduca. Aí eu fiz aquele mesmo processo que eu falei pra vocês. Ela começou a soltar mais cakes, ainda tá soltando. Ela continua soltando, tá, gente? Enquanto ela tiver verdinho os bulbos dela, vai continuar soltando muitos e muitos cakes. Então ela pesa muito porque ela é muito comprida. Então o que a gente fazia? A gente pegava palitinho de churrasco e a gente fincava aqui e tutoriava para ela não cair. Começou a crescer muito mais a fibra. Só que esse daqui, que foi a segunda brotação dela, não floresceu. E aí minha mãe achou bastante diferenciado esse quesito, tá? Mas eu vou deixar pra vocês a outra dica em questão no outro vídeo. Aqui eu vou dizer pra vocês, evitem excessos nesse tipo, tá? Porque ela precisa de uma boa adubação. E ela precisa de uma ventilação que não seja excessiva, tá? Luminosidade também excessiva ela não gosta. Então não fique com medo se ela começar a cair suas folhas, tá? Ela tiver mais ou menos desse tamanho aqui, começar a cair as folhas, secar e ficar ali como se tivesse morto, sem novas raízes, sem novas brotações ou cakes, tá? Isso é normal, é o período dela de dormência. Essa ideia aqui que eu tô dando pra vocês de cultivo também é válido pra ela muda, tá? Não tem problema nenhum. Mas mesmo no período de dormência, verifique constantemente se ela tá bem, se ela não está sendo atacada por pragas, tá bom? Um beijo, sucesso no cultivo de vocês, fiquem com Deus, espero ter ajudado com essas dicas. E vou deixar pra vocês dicas dela também, como ela chegou a esse ponto de vir a florescer. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Qualquer coisa que vocês queiram, fique à vontade para pedir também. Desejo sucesso no cultivo de todos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E um ótimo cultivo também, super abençoado.